Queridos, estamos muito felizes. E antes de você assentar, eu quero que você receba com muita alegria os nossos queridos irmãos. E para isso eu quero apresentar alguns irmãos para vocês. Tem identificação no telão? Conseguiram? A nossa recepção conseguiu identificar algumas pessoas no telão. Olha, nós temos aqui a Rebeca e o Douglas. Olha só, é a filha do Luciano e o genro do Luciano. São muito bem-vindos. Vocês vão receber tanto abraço hoje, vocês nunca receberam na vida de vocês. Em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos, né? Estiveram fora do país, estão voltando agora, né? E a igreja vai abraçar esses irmãos e vamos recebê-los em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos. Vocês vão ter uma família espiritual aqui também. Amém? Quem mais? Foi identificado? Carlos Luiz. Cadê o Carlos Luiz? Carlos Luiz. Ah, está aqui o jovem Carlos Luiz. Muito bem-vindo, meu querido. Né? Deus abençoe sua presença. É lá da Venezuela. Muito bem-vindo. Né? Deus abençoe a sua vida. Aqui é Brasil da Venezuela. Tá? É Venezuela do Brasil, né? É a Igreja Vida Nova da Venezuela, né? Amém? Quem mais? Conseguimos identificar? Yasmin Oliveira e o... Yasmin Oliveira e Egídio. Cadê? Está ali. São muito bem-vindos, convidados do Lindomar e da Adriane, é isso? É o pai da Adriane, eu sei, estou lembrando agora, moço. Né? Muito bem-vindo. Né? É aquela pessoa que a Adriane recebe como pai mesmo, é o pai dela, e ela tem um carinho muito grande pelo Senhor. São muito bem-vindos. O Senhor vai receber também muitos abraços hoje. Em nome de Jesus, a Yasmin também e a Olivia e a Egídio. Estou falando certo? Amém. É o Egídio e a Yasmin, né? Mais alguém, queridos? Olha, tem o Robson e a família. Cadê o Robson? Muito bem-vindo, Robson e família. Vocês são muito bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? É um prazer, uma honra muito grande receber vocês aqui hoje, tá? Vamos adorar o Senhor juntos. Quem mais? Tem mais alguém? Gessi e família. Olha o senhor Gessi, muito obrigado, senhor Gessi, pela sua presença, sua família, vocês são muito queridos, fique à vontade, nós vamos dar um abraço a vocês também hoje, amém? Quem mais? O fim, Jesus estava indo. Você vai fazer o seguinte agora, você tira o seu celular do seu bolso, põe no módulo foto aí, tira o celular. Põe no módulo foto. Você vai tirar um selfie com esses irmãos, com essa família que está aqui conosco. Né? Vai tirar um selfie. Você vai ter 1 minuto para você fazer isso agora. 1 minuto. Momento conexão. Agora, valendo! 1 minuto. Dê um abraço nesses irmãos também. De boas-vindas. Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, 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 larará. Aleluia. Amém. 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 Pode assentar, queridos. Faltou eles. Ai, não.
Olha só, faltou. Não, como que é o nome? Fala aí para mim. Camila, Lara, Tatiele. E uma turma, uma galerinha poderosa. Nós não tivemos a identificação na recepção lá, nos perdoe, mas vamos dar um abraço para vocês aí. Né? São muito bem-vindos. É a família do senhor. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós não falamos o nome específico, né? Mas nos perdoe. São muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Olha, depois você vai postar essa foto aí nas redes sociais e marca a igreja, tá? Não sei como é que faz isso, mas me falaram para pedir para vocês fazerem isso. @igreja. Você, como? @Igreja Vida Nova GO, tá? Você marca a igreja, @Vida Nova, Igreja Vida Nova GO. Tá certo? Amém? Obrigado pela presença de vocês. Valdir, nós temos algum vídeo lá de Varjão? No finalzinho nós vamos ter? Então tá, vamos deixar para o finalzinho. Irmãos, tivemos uma equipe poderosa lá em Varjão hoje. Né? Na realidade, desde sexta-feira, nós fizemos um encontro com Deus lá. E, de fato, assim, foi um mover muito grande lá para aquele povo, né? Uma família muito preciosa e uma igreja muito preciosa. Né? Então, houve um mover muito grande lá. Realmente, a gente viu um mover de Deus, assim, espetacular. Valeu a pena todo o esforço. Quero agradecer a presença de cada irmão que esteve conosco lá, outros que nos ajudaram e não tiveram como estar conosco. Tá? Mas a gente, provavelmente o Valdir vai conseguir arrumar algum vídeo aí. A gente vai mostrar para vocês algumas imagens, algumas fotos, algumas coisas, para você também ficar sabendo como que aconteceu lá. Né? Mas assim, eu vi algumas situações e eu entendo que Deus, ele realmente trouxe uma restauração, uma cura muito grande para aquela igreja. Né? Algo que eles nem imaginavam, Deus entregou na vida deles. Né? Hoje mesmo, no finalzinho, lá a gente viu um mover tão tremendo, né? Não tem nem como falar para os irmãos, nós vamos tentar mostrar aqui para os irmãos estar acompanhando também com a gente. E logo, logo vai ser o nosso, amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa, o Valdir vai preparar. Nas nossas terças-feiras, nossa reunião normal, terça-feira, eu gostaria que todos estivessem aqui no nosso culto de ensino, tá? O pastor Divino tem coisas novas aí para nós, está planejando algo novos aí para nós, certo? E, no mais, as nossas células e a nossa celebração durante a semana, né, está acontecendo, tá? Eu vou fazer agora o momento das nossas ofertas e depois nós vamos estar orando para que as crianças estejam nas salinhas, né? Vamos fazer o nosso momento de oferta? Deixa eu te falar aqui 3 princípios sobre o dinheiro. 3 princípios sobre o dinheiro. Vou ser bem direto e bem rápido. John Wesley é um grande avivalista e ele ensinava sobre isso nos séculos passados. E ele fala assim, ó, acerca do dinheiro, você praticando esses 3 princípios, você vai ser muito bem sucedido. Primeiro princípio no dinheiro, ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Ganhe o máximo que você puder, sem ser escravo dele, tá? Tiago fala assim, ó, 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Você não precisa amar o dinheiro e nem ficar cobiçando dinheiro e viver sua vida em função disso. Você pode ganhar o máximo que você quiser,
mas sem depositar o amor no dinheiro e viver em função disso. Segundo princípio, depois que você ganha o máximo que você puder, John Wesley ensinava: economize o máximo que você puder. Você pode economizar em relação à despesa, cortando despesas, e você pode economizar em relação a investimento. Faça o máximo de investimento que você puder. E aí eu acrescento já a minha observação, né? Quando você ganhar o máximo, economizar o máximo, você vai investir o máximo e fazer o dinheiro gerar dinheiro para você sem precisar de você trabalhar. Isso aí já é coisa minha. E a terceira observação com relação ao dinheiro, que John Wesley ensina: doe o máximo que você puder. Faça o máximo de doação que você puder. Porque quando você tem o coração generoso, você está treinando o seu coração para não ser ganancioso. E quando você faz doações, quando você doa, você também está em vários princípios bíblicos. Eu tenho um livro ali embaixo, tem hora que me dá vontade de pregar tudo nesse livro. São 25 leis dentro da Bíblia que faz você ter sucesso na Bíblia. E eu nunca preguei isso aqui, né? Então, está lá embaixo. Uma hora eu vou falar pelo menos umas 3 leis da Bíblia. E uma delas é você ser generoso. Então, doe o máximo que você puder. Na realidade, na condição de cada um. Porque a doação não é a quantidade, é a generosidade. Você trouxe alguma coisa para fazer de doação para o Senhor nessa noite? Eu quero te dar a oportunidade para você praticar esse princípio. Fica de pé, por favor. Nós vamos entregar os envelopes e você pode receber esse envelope. Então, esses 3 princípios, se você souber aplicá-los com sabedoria, você vai ser um homem ou mulher muito bem sucedida. Ganhe o máximo, economize o máximo, invista o máximo e doe o máximo que você puder. A doação faz de você uma pessoa generosa. E os céus estão atentos a pessoas generosas. A Bíblia fala que se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Se prepara para você entrar no muito de Deus, amém? Se prepara, em nome de Jesus. Nós precisamos voltar àquela ministração sobre acessar as riquezas do rei. Tem atualizações nela, muito importante, muito edificante. Então vamos voltar nisso mais na frente. Amém? Você pegou o seu envelope? Você vai pegar o seu envelope agora, vai pôr ele no seu coração e você vai fazer a sua oração. Fala: Senhor, eu quero que esta igreja, que essas pessoas sejam prósperas e abençoadas. Você vai liberar uma palavra de bênção sobre esta igreja, sobre a sua oferta agora. Comece a orar agora, declare: Senhor, obrigado, Senhor, pela generosidade dos nossos irmãos, pelo coração generoso dos nossos irmãos. E eu te peço, Senhor, prospere, Senhor, cada um deles, para ter o máximo que eles puderem, e para eles doarem o máximo que eles puderem, para que eles economizem o máximo que eles puderem, e desfrute o máximo das bênçãos que o Senhor preparou para cada um deles, em nome de Jesus. Com alegria, venha e entregue a sua oferta, em nome de Jesus. As crianças já vêm aqui à frente. Amém. As crianças já vêm aqui à frente. Efraim foi o primeiro. As crianças. Agora virou regra, né? Quem de vocês vai orar? Quem de vocês vão fazer a oração?
A Valentina, você que vai orar? O João Miguel, que vai orar? É você, João Miguel? Que vai orar? Então sobe aí. Ora pela, agora virou regra, né? Ora pelas crianças. Senhor, abençoe todas as crianças, Senhor. Muito obrigado pelo esse dia, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Podem ir para a salinha. Aleluia. Daqui a pouco vai ter que marcar, ter que tirar da mão, porque vai orar e vai esquecer. Está falando igual o Luciano. O Luciano, no primeiro encontro, foi 10 minutos, ele resolveu o problema. No segundo encontro, levou meia hora, estava resolvido. Hoje eu falei, se não pôr o horário aí, o Luciano não para mais não. Pegou o embalo, acabou. Viu, Valdir? No próximo encontro nós vamos ter que pôr tempo para o Luciano, tá? Já está no quadro dos profissionais já. Já está profissional já. E o pastor Divino sempre passa do horário. Nós vamos ter que tomar o microfone dele. Ele passou de novo do horário. Meia hora. Nós estávamos indo tudo certinho, rapaz. Aí o pastor Divino bagunçou tudo. Brincadeira. Quero chamar aqui uma pessoa muito preciosa. Eu falei com ela, eu quero te ouvir. Tem muito tempo que a gente não te ouve. E eu quero chamar a doutora Adriane aqui para trazer uma palavra poderosa para nós. Adriane sempre tem uma palavra de edificação, edificante para nós. E Deus vai usar ela com autoridade, com graça, com unção hoje, para trazer esse alimento espiritual para nós. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor use a tua filha com graça, com autoridade, com unção, com sabedoria, Deus, para trazer aquilo que o Senhor determinou sobre a nossa igreja, através dela. Senhor, nós queremos receber essa palavra, queremos andar debaixo dessa unção e dessa graça, em nome de Jesus. Põe a mão na sua mente e diga, Senhor Jesus, a minha mente está aberta para receber a sua palavra. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor Jesus, meu coração está aberto para o mensageiro da noite. Diga, o Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Obrigada, pastor. Amém, igreja. Obrigada. Obrigada por poder estar aqui mais uma vez. E é sempre tenso, a gente fica tremendo. O pastor não gosta que fala isso, não pode falar. Vocês não ouviram, tá? Mas a gente fica, dá uma dor de barriga. Principalmente quando tem convidados especiais, né? Não foi porque eu estaria aqui. O senhor me ligou na terça, na quarta, ele chegou no domingo passado. Então, deu certo. Irmãos, projeta para mim, por favor, se for possível, Apocalipse 3, versos 7 e 8. Não? Vai? Amém. Então, quero agradecer aí a presença aí, o tio Oliveira, eu falo tio Oliveira, mas ele é meu pai de criação, quem me criou. Ele e os meus irmãos estão aqui hoje. Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de... O que tem, irmãos? Aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez.
Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Pai. E que o Senhor possa me usar nessa noite, Senhor. Que eu seja um instrumento do Senhor para trazer a palavra para os teus filhos, Pai. E a Bíblia diz que nenhuma palavra volta vazia, Senhor. E que cada um possa entender e possa ser praticantes da sua palavra. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa igreja de Filadélfia, ela não era uma igreja muito forte. Nossa, isso é verdade, gente. Eu ganhei um Gatorade. Pensei que era só os importantes que ganhavam. Ó. É? Ó, então eu sou? Uhul! Amém. Vou até tomar agora. Pensei que não era de verdade. Graças a Deus, que bom. Então, essa igreja, ela não era uma igreja muito forte, ela não era uma igreja muito influente, mas ela era uma igreja fiel. Veja o que eles falam. Coloca de novo, por favor, só o verso 8. Olha o que o Senhor disse. Conheça as suas. Eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí, o que Deus fala? Que colocou diante dessa igreja, que não era uma igreja forte, que não era uma igreja influente, mas era uma igreja que, embora tivesse pouca força, guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Deus. Então, ele colocou uma porta. E é disso que eu quero falar. É disso que eu quero falar nessa noite. Tem uma irmã da igreja que me chamou essa semana, depois que o pastor falou comigo, e assim, muito em cima, né? E eu com a casa cheia, e eu pensando assim, Senhor, me dá uma palavra. Algo que eu possa trazer para os meus irmãos, que eu não venha decepcionar o Senhor. Aí uma irmã, passando por uma dificuldade, ela me manda uma mensagem essa semana. E aí eu orientei ela, a gente conversou um pouco, eu orientei ela, e a conversa nossa terminou assim. Ela falou assim, eu sei que Deus vai abrir uma porta. E aí eu fiquei meditando nisso, foi a última frase que ela falou comigo. Amém, irmã, eu sei que Deus vai abrir uma porta. E eu fiquei meditando sobre isso. Como assim? Como que funciona isso? A porta na Bíblia, ela simboliza um acesso, uma oportunidade, uma direção, às vezes um livramento, um chamado, um propósito. A Bíblia simboliza, a porta na Bíblia simboliza tudo isso. E o Senhor, Ele não apenas observa a nossa vida, mas Ele intervém ativamente na nossa vida, desde que nós permitimos que Ele interceda. Ele vai agir ativamente na vida de cada um de nós, desde que a gente permita. E Ele vai agir como? Conforme o seu plano perfeito. De acordo com a vontade dEle, Ele vai agir nas nossas vidas. Muitas vezes, a gente ora e pede a Deus, Senhor, abre portas. E a gente entende que abrir portas, Ele vai estar sempre te dando oportunidades. E aí, muitas vezes, a gente não entende porque a vontade de Deus, Ele abre portas para nós, mas Ele também fecha. Ele também fecha portas. Ele abre, mas Ele também fecha. E a porta que Deus abre, nenhum homem, ninguém é capaz de fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém é capaz de abrir. Nem o diabo, muito menos os homens. E quando a gente fala de fechar as portas, a gente não, Deus, Ele não quer dizer que Ele está encerrando oportunidades. Muitas vezes, fechar portas é para nos guardar, é para nos proteger, é por amor a nós. É para dizer, olha, você está indo para um caminho errado, seu caminho não é esse, seu caminho é outro. E
tem um versículo que sempre que eu venho aqui em cima, que eu vou ministrar, eu sempre falo. Hoje eu estava escrevendo, né, e pensando, eu falei assim, gente, eu vou falar isso aqui de novo, toda vez eu falo isso, mas assim, sabe aquela coisa que marca nossa vida? É que Deus, ele fala que o povo dele, o povo de Deus, perece por não conhecer a palavra. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual para entender a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus na nossa vida, para entender o que Deus está falando conosco. E nós precisamos entender, nós precisamos saber quando Deus está falando conosco. Talvez tenha algumas pessoas aqui, talvez não, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não viu o curso de maturidade no Espírito. É um curso extraordinário que é ministrado aqui nessa igreja, pelo nosso pastor, gratuitamente. O curso de maturidade no Espírito, ele te explica como você vai saber quando Deus está falando com você. Você vai saber ouvir a voz de Deus. E aí você vai conseguir ter discernimento espiritual para entender que aquela porta aberta é de Deus, ou que aquela porta foi fechada por Deus. E isso vai te ajudar a você ter um posicionamento certo de como eu tenho que agir diante dessa situação. Pastor Divino? Como que nós temos que agir? Isaías 45:2 fala o seguinte: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferros. Nós vemos nesse versículo que Deus, quando Ele quer abrir uma porta, Ele abre caminhos onde não existe. Ele endireita caminhos que são tortos, que são tortuosos. Então, Deus, Ele pode fazer todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade. E Ele, para a nossa proteção, Ele também fecha essas portas. A Bíblia diz em Provérbios 16:9, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Muitas vezes, nós planejamos muitas coisas. Nós criamos nossos projetos, planejamos, preparamos de uma forma, mas muitas vezes a gente esquece de perguntar se essa é a vontade de Deus. E talvez Deus vai lá e muda tudo. Então, o que é importante? A gente planeja. É importante? Sim. Mas o que é crucial? É porque Deus dirige os nossos passos. Tudo é de acordo com a soberana vontade de Deus. Ele que vai nos direcionar os nossos caminhos, a realizar os nossos propósitos. Então, Deus, Ele nos impede de seguir caminhos de destruição. Caminhos que vão nos levar para o mal, porque Deus quer o nosso bem. Muitas vezes, quando Ele fecha uma porta, nós não somos capazes de entender. E aí é que vem o perigo. Qual é o meu posicionamento? Eu vou murmurar, eu vou reclamar daquilo, daquela porta que Deus fechou? Ou será que eu vou entender? Qual é o nosso pensamento? Quantas vezes hoje, vamos fazer uma, não tinha pensado nisso, mas quantas vezes hoje, pensa você, não precisa me falar, mas eu quero que você olhe para dentro de você agora. Pensa quantas vezes hoje você reclamou. De alguma coisa, não sei o quê. Quantas vezes você reclamou? A Bíblia diz que nós temos que, em tudo, dar graças. Em tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. A Bíblia também diz que nós teremos aflições. Mesmo diante da aflição, nós temos que dar graças. Então, quando nós vemos uma porta fechada, uma porta que é fechada, ela faz parte do processo de crescimento. Vejamos a história de José. José, um rapaz, pela Bíblia, assim, eu imagino que é um rapaz muito bonito, muito amado pelos pais, muito querido. Aí a gente começa a ler a história de José e pensa, nossa, que futuro brilhante que esse jovem vai ter. Vai ser um futuro brilhante. Aí, de repente, os irmãos, por inveja, pegam José, joga lá no buraco, vende José como escravo,
Aí a gente lê a Bíblia e fala, puxa, mas por quê? Vocês concordam comigo que ali teve uma porta fechada? O que José fez? Se fosse você, o que você faria? Só? Será que a gente falaria que Deus esqueceu da gente? Senhor, mas tu me esqueceste? Porque estou eu aqui nesse buraco? Eu, tão bonito. José. Eu, Adriane, tão... aqui nesse buraco. Senhor, por quê? Eu que fui lá para a vida nova, que ministrei, o Senhor me permitiu ser vendida como escrava. José, ele passou por situações muito difíceis. Mas em nenhum momento nós vemos na Bíblia José murmurando. José reclamando. Aí as coisas começaram a melhorar. Não vou entrar na história de José, né? Acho que todos aqui sabem. Não vou. As coisas começaram a melhorar. De repente ele é acusado por um crime que ele não cometeu. Ele era inocente, ele não fez. E ele é acusado por aquele crime. E ele foi preso. E ficou preso por muito tempo. Lá na prisão, certo dia, vem o copeiro, vem o padeiro, são presos também, um injustamente, o outro não. Aí tem o sonho, pede para ele revela o sonho. Aí o copeiro ia se dar bem na história, na parada aí, o copeiro ia dar bem. E ele fala para o copeiro, olha, quando as coisas der tudo certo lá, lembra de mim, fala de mim para o faraó. E o copeiro falou? O copeiro não falou, o copeiro esqueceu. Não naquele momento, né? Não naquele momento, o copeiro esqueceu. E José? Ele murmurou porque esqueceram dele? Quantas vezes nós damos tanta importância se alguém esqueceu do nosso aniversário? Eu estou extremamente chateado. Meu aniversário passou tem pouco tempo, o pastor não me ligou. Estou chateada até hoje. Então, José, ele foi esquecido, mas José não murmurou. Portas foram fechadas para José. Mas a fidelidade no secreto prepara o servo para portas de honra e de governo. Ninguém precisa estar vendo. Ninguém precisa estar vendo o que é você no seu secreto. Mas sabe quem está vendo? Deus. O que você faz no seu secreto, seja bom ou seja ruim, Deus está vendo. E a fidelidade no secreto te prepara para grandes coisas. Vê o que diz a Bíblia lá em Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a Faraó. Gênesis 41, 40 e 41 diz o seguinte, aí Faraó vai lá, faz o teste com José, mas José é um homem usado por Deus, José passou em todos os testes ali, José atendeu a necessidade do Faraó. E aí o Faraó fala o que para ele? José, tu estarás sobre a minha casa, e por tua ordem se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Às vezes, portas são fechadas, porque tem outras portas que vão ser escancaradas. Glória a Deus, irmãos. Às vezes, o momento que você está passando é uma porta fechada, mas porque o projeto de Deus é muito maior, mas nós não somos capazes de entender, nós não sabemos o que pode acontecer, mas Deus tem grandes coisas. Isso aconteceu também com Paulo. Lá em Atos 16, 6, 7, diz o seguinte, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha, Paulo estava indo pregar o evangelho na Ásia. E o Espírito Santo impediu que ele fosse. E aí,
defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo e seus companheiros, eles tinham planejado, eles tinham um projeto que eles iam pregar o evangelho nessas duas cidades. O Espírito de Deus proibiu que eles fossem, fechou as portas. Por quê? Ele poderia não ter entendido, poderia ter emburrado que as coisas deu errado, não vou mais, vou voltar para casa, as coisas deu errado. Porque Deus tinha portas maiores. Deus tinha um plano melhor, levar o evangelho para a Europa, onde muitas vidas seriam alcançadas. Então, veja, Deus, ele fecha portas, não é para nos frustrar, não é para nos trazer tristeza, não é para nos trazer decepção. Ele fecha as portas para nos direcionar para um lugar certo, para um lugar melhor. Então, tudo vai depender do nosso posicionamento diante dessas portas, que foram fechadas ou que foram abertas. Deus está nos conduzindo para onde será melhor para cada um de nós. Em 1 Coríntios 16, 9, Paulo disse assim, porque uma porta grande, para Paulo, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Quer dizer, uma porta grande para Paulo se abriu, mas tinha muitos adversários. Isso nos leva a entender, irmãos, que uma porta aberta não quer dizer que não vai ter luta. Mesmo sendo uma porta aberta por Deus, sim, nós podemos passar por luta. Vai ter adversários, vai ter oposição, vai ter dificuldade, mas a porta vai continuar aberta, porque ela foi aberta por Deus. Então, Paulo, ele reconhece que Deus abriu uma grande oportunidade para ele trabalhar. Era uma porta escancarada, mas mesmo assim existiam os desafios. Então, o propósito de Deus, muitas vezes, enfrenta resistência, enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, enfrenta adversários, oposições, mesmo sendo uma porta aberta por Deus. Mas ela vai permanecer. E quando Deus abre a porta, às vezes você pensa assim, poxa, mas foi Deus que abriu, então vai ser fácil. Não necessariamente vai ser fácil. O que nós não podemos é duvidar. Por isso que nós precisamos ter discernimento. Por isso que nós precisamos participar do curso de maturidade no Espírito. Você vai conseguir entender. Então, quando tiver dificuldade, não pense que você está no caminho errado. Persista. É porque pode ter dificuldade, sim. Se foi Deus que abriu, vai permanecer. Então, portas fechadas por Deus nos isolam dessa destruição e nos preservam para o futuro. E aí, a gente vai, para a gente entender, mas como que eu alcanço uma porta aberta, então, na minha vida? Quais são esses princípios? Qual é a chave? Para essa chave de Davi que nós lemos aqui, como é isso? Como que eu vou alcançar isso? E aí nós vamos falar dessas chaves espirituais, esses princípios espirituais que antecedem a porta aberta. A ordem que eu vou falar aqui não quer dizer que é a ordem de maior importância, tá, irmãos? É só a ordem que nós vamos estar falando. Então, eu anotei assim, a primeira chave seria obediência, mas não necessariamente a primeira. Imagina alguém alcançar algo de Deus, alcançar uma porta aberta, se ela não é uma pessoa obediente, se ela é rebelde. Então, a primeira porta, o primeiro princípio é a obediência. Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Projeta. Valdir, por favor. Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Obediência. Se vocês não entendi. Se vocês
fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Próximo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se ao Senhor, o seu Deus. Todas essas bênçãos virão sobre vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, é a primeira chave, é a obediência. A segunda chave é a fé. A fé abre portas. Veja a história de Ana. Ana, só um resuminho rápido. Ana era casada com Eucana. E Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Projeta 1 Samuel 1, versos 5 e 6. 1 Samuel 1, versos 5 e 6. Então, Ana não podia ter filhos. E Penina tinha filhos. Então, Penina ficava irritando Ana. E Ana, o que Ana fazia? Ana, em nenhum momento, ela murmurava, ela reclamava. Aí a gente vê na Bíblia o que Ana fazia. Aí, aqui está falando, ele começa falando de Eucana, porque Eucana, que era o marido de Ana e Penina, ele amava mais Ana. E olha que interessante que a Bíblia fala. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava. Mas o Senhor a deixara estéril. A Bíblia está falando assim, olha, mesmo que ela era estéril, Eucana a amava. Mesmo ela sendo estéril. Mesmo ela sendo estéril, Eucana a amava. Próximo. Penina, sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor tinha deixado estéril. Veja, nessa parte que nós lemos, 2 vezes, fala que Deus, o Senhor, a tinha deixado estéril. Em outra versão, fala que Deus tinha fechado a sua madre. Deus tinha fechado a sua madre. Então, ela era estéril por vontade de Deus. 2 vezes aqui, mencionou que ela tinha as portas fechadas. Ela era estéril. O Senhor fechou a madre de Ana. Então, isso nos mostra que Deus, ele fecha portas, muitas vezes, intencionalmente. Não é por castigo, mas para produzir um quebrantamento. Oração e alinhamento com o propósito dele. O fato de Ana ser estéril não era um sinal de rejeição, mas fazia parte de um plano muito maior de Deus. O nascimento de Samuel. E quem era Samuel? Um profeta que marcou gerações. Fruto de muitas orações. Quando Deus fecha uma porta, ele está preparando algo muito maior. 1 Samuel 1, 10 e 11. Esse aqui. Esse versículo fala, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Veja a posição de Ana. Ao invés de Ana murmurar e reclamar, até porque ela sofria ataques de Penina, Ana orou. Ana chorou. Ana fez um voto para o Senhor. Momento algum fala que Ana reclamou. Ana chorou, Ana orou. E aí no verso 19 diz assim, e o Senhor se lembrou dela. Olha o resultado disso. Verso 19. E o Senhor se lembrou, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Então, Ana, ela não tentou abrir a porta com a força do seu braço. Também não tentou abrir a porta com a murmuração. Mas ela orou para o Senhor. E com isso ela mudou aquilo que foi uma porta fechada por Deus.
Deus foi lá e abriu a porta. E a gente entende que Ana, ela teve fé. Ela teve fé, ela acreditou nisso, ela orou por isso, ela fez um voto sincero, verdadeiro. Ela acreditou nisso. E no tempo de Deus, a porta se abriu. Foi no tempo de Deus. Então, há momentos que, às vezes, nós sentimos como Ana. Às vezes, tristes, às vezes, sente humilhado. E nós temos que ter um posicionamento como Ana. Orar. Se precisar chorar, a gente chora. Mas sempre orar ao Senhor. Deus, Ele fechou o ventre de Ana para abrir a porta para o nascimento de um profeta. Então, foi algo muito maior. Então, se você estiver diante de uma porta que está fechada, pode acreditar. Quando Deus abrir, vai ser para algo muito maior. Mas isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É só para quem tem fé. Se você tem fé, você pode crer que Deus vai abrir uma porta muito maior. Se você acredita no milagre, você pratica essa fé. E sabe um exemplo que eu tenho de aprendizado disso, que por algum tempo até me envergonhou? Foi a compra desse prédio. Por um tempo me envergonhou. Nós estávamos não vou contar toda a história, mas a gente estava congregando num galpão que foi cedido por um irmão muito abençoado, muito abençoado. Hoje ele não está aqui, mas eu creio que ele vai estar ainda. Eu creio, em nome de Jesus, que ele vai voltar, porque aqui é a casa dele. Em nome de Jesus, eu creio. Aqui é a casa dele, ele vai voltar. E ele cedeu esse galpão para nós. Mas a gente ia ficar lá pouco tempo, porque lá ia ser desapropriado. E a gente precisava de um lugar para congregar, para ter a igreja Vida Nova. E o pastor andava com alguns irmãos para olhar um local e tudo. E eu ficava assim, a nossa igreja era pequenininha, era pouca gente, né? Mas eu olhava assim, como que nós vamos comprar um lote? O pastor quer comprar um lote. Vamos alugar logo, né? Ele quer comprar um lote. Aí o pastor passou aqui na porta e viu. A nossa igreja, irmãos, a nossa igreja já tinha um nome, desde quando ela nasceu, né, pastor? Desde que foi logo já escolhemos o nome para a igreja. O pastor veio lá com os nomes, 3 nomes, fizemos uma votação e foi Vida Nova. E aí, quando o pastor passou aqui nessa rua, ele viu que tinha uma igrejinha pequenininha, que era igreja Nova Vida. O pastor falou assim, aqui vai ser nossa igreja. Aí, sabe o que o pastor fez? Conta para ninguém, não. Ele desceu do carro, foi lá, arrancou a placa de vendas que estava aqui na porta. O pastor fez isso, arrancou a placa. Levou para a igreja, a gente estava numa vigília. Irmãos, eu estou contando isso aqui para vocês, porque aí foi assim que eu aprendi o que é fé. O pastor levou e falou assim, irmãos, isso aqui é o lote que Deus já nos deu. Ele pôs a plaquinha, Deus já nos deu. Colocou no chão, isso aqui, essa plaquinha já não existe mais, esse lote é nosso, é nosso. Então, vamos orar, irmãos. Ele não mandou a gente orar para a gente conseguir comprar o lote. Ele não mandou a gente orar para, oh Deus, abre a porta para a gente comprar esse lote. A fé dele era tão grande, era não, é, tão grande, que naquele momento ele já declarava, esse lote é nosso, Deus já nos deu. E o pastor lá falava assim, irmãos, Deus já nos deu esse lote, vamos orar, pisa aqui nessa placa. A gente pisou na placa, orou. E ele ensinava para nós assim, olha, você não vai orar para pedir o lote, você vai orar e falar assim, eu tomo posse. Nós vamos tomar posse. É assim a oração. A gente orou, todo mundo orou. Mas aí um dia eu falei para o pastor, meu erro. Pastor, nossa, eu não estava acreditando naquilo, não. Depois, pastor, não estava acreditando naquilo, não. Pensava assim, gente do céu, meu pastor está ficando doido. Como que nós vamos comprar um lote? Olha quantas pessoas nós somos. Olha o jeito. Não tinha pastor divino lá, não tinha o Luciano.
Só tinha nós mesmo. Não tinha o Erisvaldo lá, nesse dia. Não tinha o Abner. Nesse dia, não, o senhor ainda não estava com a gente ainda não. Não, o senhor estava visitando nós? Não sei. Licemário, empresário de sucesso, não estava com a gente. Ainda não estava. Como que nós vamos comprar? O pastor está falando assim. Não, nem o Alexandre não estava. Estava? Amém, então estava. Aí, ó, pastor, está vendo? Pois é, tem que achar essa foto. E aí, mas eu pensava assim, como que a gente já tomou posse? Como é que nós vamos comprar isso? Não tem jeito, né? Mas a gente orou. Aí o dia que eu confessei isso para o pastor, depois o pastor falou para mim assim, por isso que eu falei no início assim, nossa, eu me envergonhei. Porque o pastor falou assim, nossa, Adriane, que vergonha. Então, eu fico triste de ouvir isso de você. Nossa, aquilo foi dar um tapa na minha cara. Eu falei, nossa, como é que eu fiz isso com o pastor? Como é que eu fiz isso com o pastor? Mas assim, eu me envergonhei pela minha atitude. E ele me repreendeu por isso. Poxa, como é que você fez isso? Mas hoje eu já entendi. Eu tinha 1 aninho e pouco de convertida, eu não entendia nada. Isso precisou acontecer para eu entender, para que eu pudesse enxergar o que é fé de verdade. E não foi só eu, não. Eu tenho certeza que muita gente que estava lá também não acreditava. Mas, gente, não é que... Irmãos, é assim, eu achava, o pastor estava ficando doido. Mas não é que eu desacreditei. Eu achava assim, bom, ele falou que vai, então nós estamos juntos. Eu estou junto com ele. Não é que eu duvidei e eu afastei. Então, você está doido, você vai ficar doido sozinho. Eu estou fora. Não, a gente foi junto, irmãos. Para comprar esse lote, a mulher pediu para o pastor, eu não vou lembrar valores, 90 mil. Aí depois, aí fechou o negócio, o pastor, não, eu estou levantando dinheiro e vai dar certo. 90 mil, tinha nada. Tinha nada. O pastor não tinha nem salário na igreja. Mal tinha cadeira para sentar. 90 mil, tá, o pastor, não, é nosso e tal, e a gente sempre orando, tomando posse. A nossa oração é só tomando posse, não era pedindo, não. 90 mil. Aí, quando arrumamos jeito lá para conseguir comprar esse lote, que chegou na mulher, não, é 120. E agora, está em volta de novo, vamos dar um jeito. Aí, depois, vai 140. Na hora de assinar a escritura, 160. Acho que era. Irmãos, eu posso ter errado os valores, mas, assim, a história foi essa. No dia de fechar a escritura, 140. Falei, pastor, 140, como é que nós vamos fazer, pastor? Adriane, vai dar certo. Vamos fazer outro empréstimo, vai dar certo. Fizemos outro empréstimo. Deu certo. Gente, olha aqui, olha aqui. Isso aqui é um milagre. Irmãos, ó, arrepiada. Irmãos, esse prédio é nosso, nós não pagamos aluguel, é nosso. Olha como que está esse prédio hoje. Isso, irmãos, é fé. Isso é fé. Isso é fé. Quando a gente tem fé, a fé abre portas. E olha o tanto que é importante a gente ter o discernimento, a gente entender. O que o pastor nos ensinou? O pastor nos ensinou, olha, você não vai declarar que você vai conseguir. Você vai tomar posse, porque Deus já nos deu. A fé dele era tão grande, que foi isso que ele ensinou para cada um de nós. Eu aprendi dessa forma. Então, eu não posso falar de fé sem falar da compra dessa igreja. Esse é só um pedacinho. Um dia vocês vão saber a história toda, o pastor vai contar. Então, fé é algo poderoso. Quarta-feira passada, a gente ouviu na célula ali, o tio Oliveira, meu pai de criação. A filha dele ia fazer uma cirurgia, tinha um nódulo, estava crescendo para dentro aqui, e aquela luta com o hospital público e tal, e conseguiu a cirurgia marcada, depois de muita luta. E, na véspera da cirurgia, ele sofre um acidente de moto. Na véspera. Chega no hospital e os médicos fazem a radiografia e tal, quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur. Fez a radiografia, o fêmur dele estava quebrado. Aí, o que tinha que fazer? Onde ele estava, isso é lá em Belo Horizonte, tá, irmãos? É como se ele estivesse num cais.
E o CAIS tinha que encaminhar ele lá para o UGOL, para fazer a cirurgia. Então, ele foi encaminhado para um hospital para fazer a cirurgia, porque o fêmur dele estava quebrado. Aí ele falou assim, oh meu Deus, do jeito dele, né? Oh meu Deus, não deixa pôr aqueles parafusos na minha perna, não, meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus, não deixa não, meu Deus. E a turbulência por conta da cirurgia da filha, e aí a esposa dele chega lá e, não, eu vou cancelar essa cirurgia, tinha sido tão difícil conseguir, hospital público. Não, você não vai cancelar. Vai lá e cuida da nossa filha. Deixa que aqui, Deus vai cuidar de mim. Eles vão cuidar de mim, que vai dar certo. E aí, lá nesse hospital, chega um médico, olha a radiografia, chama outro, e entra outro, e aquele entra e sai danado, aquele tanto de médico. Ele falou, pelo amor de Deus. A hora que para o médico, ele falou assim, doutor, meu caso é muito grave assim? É muito grave assim, doutor? Aí o médico olha para ele e fala assim, não, seu Oliveira, o senhor não quebrou nada. O senhor não quebrou nada, estamos mandando você de volta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, como que um fêmur está quebrado numa radiografia e depois não está? Glória a Deus. Depois a perna dele disse que ficou da cor desse microfone aqui, mas ele recuperou. Não quebrou. Não pôs parafuso na perna. Então, você tem noção o que Deus faz? Todas as coisas que Deus faz para nós, você tem noção da grandeza disso? Deus, Ele responde o nosso clamor. Deus responde o seu clamor. Se você tiver fé, se você acreditar, se você agir como o pastor agiu na compra desse prédio, não como eu agi naquele dia, que eu não tinha entendimento. Por isso que o povo morre, porque não conhece a palavra. Hoje eu sei, hoje eu entendo. Você acha que Davi, com 5 pedrinhas, ele ia derrubar um gigante? Se essas 5 pedrinhas estivessem na minha mão ou na sua mão, a gente ia derrubar um gigante? Sabe por que ele derrubou o gigante? Porque ele tinha fé, porque ele era fiel e tinha o Deus com ele. Era Deus que ia derrubar aquele gigante. Sabe o que Davi teve que fazer? Pegar as pedrinhas. Davi teve que fazer a parte fácil. Ele tinha que pegar as pedrinhas e ele tinha que jogar as pedrinhas. Uma pedra, né, para derrubar o gigante. Precisou só de uma pedra, mas precisou da fé de Davi. Porque Davi chegou lá e falou assim, enquanto o gigante estava lá, enfrentando aquele exército de homens, tudo medroso, chega Davi, aquele pequenininho lá, e fala assim, eu vou derrubar o gigante através do meu Deus, o Senhor dos exércitos. E ele foi lá e fez. Deus faz o sobrenatural acontecer. Uma pedra daquela nas mãos de qualquer um, era só uma pedra. Mas debaixo da palavra de Deus, aquela pedra derrubou um gigante. Deus, Ele fala para mim e para você, filho, faz o fácil, deixa que o difícil eu faço. Deus, Ele fala para mim e para você, filho, faz o possível, deixa que o impossível eu faço. Mas só confia. É só isso. Igual eu falo no pedal para os meninos, né? No pedal eu falo assim, gente, só vai. A gente vai chegar, só vai dar certo. Então Deus fala isso, confia. Só faz a sua parte. Só faz. Deixa que o restante sou eu que faço. Então a fé abre porta de milagres. A fé abre a provisão. A fé abre portas de honra. Você precisa de fé para acessar o que Deus tem para você. Os milagres, eles estão esperando você estar pronto para eles te encontrarem. Os milagres não estão esperando você estar pronto para eles te encontrarem. Seus milagres não estão esperando a liberação para te encontrar. Os seus milagres só estão esperando você acreditar. Só você
diz que tudo é possível ao que crê na palavra de Deus. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê na palavra de Deus. Você acredita nisso, irmão? Se você crê que esse ano ainda você vai romper, esse ano ainda você vai romper. Se você crê que você vai viver um milagre, você vai viver milagres. Viu, Alessandra? Se você crê, você vai viver milagres. Se você crê que haverá portas abertas, ainda esse ano haverá portas abertas. Agora, se você não crê em nada, nada vai acontecer. Se você não mirar em nada, o pastor fala isso, né? Se você não mira em nada, você vai acertar de cheio. Em nada. Irmãos, não se preocupe como vai ser. Só acredite em quem vai fazer. Você não precisa se preocupar como o milagre vai acontecer. José, ele não imaginava como ele ia sair dali. Mas ele acreditava que Deus iria tirar ele dali. Como vai ser, nós não sabemos. Mas nós precisamos nos posicionar em quem? Eles estão me pressionando. Eles estão me pressionando. Isso é pressão. Poxa vida. Então, eu não sei como que a porta vai se abrir. Eu não sei como você vai pagar aquela conta. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas precisamos fixar nossos olhos naquele que prometeu. Então, fixa naquele que prometeu. Não se preocupe como vai ser. Só acredite, vai ser. Só acredite, vai acontecer. A terceira chave, isso é pressão, tá? Estou fazendo eu errar aqui, ó. A terceira chave para abrir as portas é o temor. O temor abre portas. Salmo 128, 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor e confiam nele, vai desfrutar da bondade de Deus, vai desfrutar do melhor de Deus, da sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, é para sempre. Eu não entendo, mas eu sei que Deus tem caminhos de paz para mim, não de coisas ruins, não de mal. Ele tem caminhos de paz. Eu não entendo, mas eu sei que tudo isso está gerando em mim uma glória eterna, que pesa mais que todo tipo de aflição. Irmãos, quando você teme ao Senhor, quando você acredita no Senhor, não é mais você que governa a sua casa, é Deus que governa a sua casa, porque você teme ao Senhor. E quando Deus governa, nada vai faltar. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar nada, porque é Deus que está no controle. O temor coloca cada um em seu devido lugar. Coloca Deus no lugar que é de Deus. E coloca cada um de nós no lugar que é nosso. Temer a Deus é renunciar àquilo que é a minha vontade, mas que não é a vontade de Deus. Eu preciso fazer aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes Deus, a vontade dele é diferente da sua, e Deus te pede algo. Você fala, Senhor, mas eu queria ficar com isso aqui. Mas Deus está te pedindo, então entrega. Deus está dizendo, não, isso aí não é para você. Às vezes você quer entrar naquela porta, mas Deus está falando, não é essa porta que eu quero para você. Não é essa porta. Não, mas eu quero ir. Sabe por quê? Porque a gente vai buscar em Deus as portas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa necessidade. E nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes nós pensamos pequeno, mas Deus pensa muito grande. Deus tem coisas muito maiores para nós. Deus tem coisas infinitamente melhores para nós. O temor faz com que a gente se machuque menos. O temor a Deus faz com que a gente erre menos. Faz com que a gente acerte mais.
porque a gente é capaz de ouvir a voz de Deus e a direção de Deus. E para encerrar, não vou falar tudo mais, porque não vai dar. A quarta chave é a presença de Deus. Você já sabe aquelas lojas, quando você chega, aquelas portas automáticas que abre sozinha? Tem um sensor ali, você chega ali e a porta abriu a porta. Tem um sensor ali de presença. Quando chega a presença de alguém, a porta se abre. A presença de Deus em nossa vida é que faz as portas se abrir. A presença de Deus na nossa vida é esse sensor que faz as portas se abrirem. O sensor está programado, eu não vou pular, no mundo sobrenatural, a presença de Deus em você é o sensor que abre as portas que pareciam trancadas. As portas que muitas vezes a gente não acreditava, mas elas não vão se abrir pelo esforço humano, mas pela presença de Deus. Lá em Josué 1:5 diz o seguinte: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. O Senhor é conosco, então Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. A presença do Senhor em nós é a chave para abrir portas. Êxodo 33:15 diz: então Moisés declarou: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Não me envie, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Moisés sabia que a garantia da vitória do povo de Israel era a presença de Deus. Então nós precisamos da presença de Deus. Quem carrega a presença de Deus, carrega a chave que abre o impossível. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. O favor de Deus também abre portas. O favor de Deus em nossas vidas é tudo aquilo que Deus nos dá. É o ar que respiramos. É acordar cedo e falar assim: Senhor, hoje eu estou aqui. É poder falar assim: Deus me deu a oportunidade de acordar mais um dia, de poder estar aqui. Nós podemos cada dia poder pensar naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes, Deus tem portas abertas para você, que elas estão ali escancaradas, mas talvez você não está tendo o discernimento espiritual para enxergar. Que você possa ser sensível, irmão, para entender que Deus é o Deus que faz o impossível. Que você precisa praticar essa fé, que você precisa ser obediente à palavra de Deus, que Deus é o Deus que abre portas, mas Deus pode fazer aquilo que você aceita que Ele faça. Deus também vai fechar portas, e às vezes você pode não entender que aquela porta está fechada, porque aquilo é o que Deus espera para você, porque Deus tem o melhor para você, porque seu caminho não é esse, seu caminho é outro, o seu caminho é maior do que aquilo que você tem planejado para a sua vida. Então, às vezes, Deus fechou aquela porta e você está tão de olhos espirituais tão fechado que você vai tentar abrir aquela porta, você vai pegar um atalho, você não vai ter sensibilidade para entender que aquilo é a vontade de Deus e você começa a murmurar. E isso faz com que você saia do caminho do Senhor. Você acaba saindo da presença do Senhor. Você se torna uma pessoa desobediente. Você se torna uma pessoa fria, uma pessoa que não quer estar na casa de Deus, porque as coisas estão dando errado. Irmãos, em lugar nenhum, momento algum, Deus falou que ia ser fácil. Mas Deus falou assim: confia em mim, que eu estarei com você. Eu não vou te desamparar a hora nenhuma. Na hora da sua dificuldade, eu estou com você. E eu quero declarar isso nessa noite, na vida de você. Na minha vida e na sua vida.
Que a presença de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento cada filho teu que está aqui. Senhor, eu declaro, abre, Pai, os olhos espirituais dos teus filhos. Abra, Senhor, os meus olhos espirituais. Senhor, não permita que nós venhamos murmurar. Não permita que nós venhamos reclamar de portas que o Senhor fechou. Mas nos dê o discernimento, Senhor, para entendermos quão grande é a tua vontade, quão maravilhosa é a tua presença, quão grande é os teus sonhos que o Senhor sonhou para mim e para eles, Pai. Senhor, cada filho teu aqui hoje, Pai. Visita eles nessa noite, Senhor, para que possamos compreender, Pai, entender a tua vontade, Pai. Oh, Jesus, eu declaro, Senhor, portas abertas na vida dos teus filhos, portas abertas na vida dessa igreja, Pai. Eis que o Senhor coloca diante de cada um de nós portas abertas, portas de prosperidade, Pai. Em nome de Jesus. Os planos de